Dicas de como começar a estudar para o concurso da SEDUC e da CEMED. Nós precisamos de duas coisas para começar a estudar. A primeira, o conteúdo programático, e a segunda, um cronograma de estudo. O conteúdo programático você já sabe. Você vai se organizar durante a semana para como começar a estudar, porque isso se chama planejamento. Antes de você começar uma partida de xadrez, você coloca as peças na mesa, porque isso vai te dar uma possibilidade de se organizar melhor para cada dia da semana. Veja bem, o conteúdo programático ele vai acompanhar o cronograma de estudo. Então, o conteúdo programático ele é importante também, porque a partir dele você vai saber o que estudar durante a semana. Afinal de contas, como você vai fazer um concurso público sem ter uma organização? Em outras palavras, como você vai fazer um concurso público sem ter o seu planejamento? Então, o conteúdo programático, por base, nós vamos tomar os editais anteriores dos concursos que ocorreram. O da CEMED, o edital saiu em 2017 e a prova aconteceu em 2018. O concurso da SEDUC, o edital e a prova aconteceram em 2018. Por que a gente precisa usar o edital como referência? Você que já faz concurso público ou você que está começando a estudar para concurso público tem que entender que o edital do concurso é onde apresenta a regra do jogo. É no edital que você vai saber quantos cargos, quais as disciplinas, o conteúdo programático, o salário, o cronograma da prova, dos recursos, como vai ser feito, como serão feitos os recursos da prova, enfim. O edital vai ser a nossa linha mestra. Então, quais as disciplinas estiveram presentes nos concursos anteriores? Você pode ver aqui que para professor 20 horas e 40 horas do concurso da CEMED e da SEDUC, eles possuem editais de disciplinas diferentes. Então, nós temos por base o edital da CEMED de 2017. No edital da CEMED de 2017, nós tivemos 5 disciplinas, que foram língua portuguesa, informática, conhecimentos pedagógicos, legislação e conhecimentos específicos. Juntando todas as questões, nós tínhamos então 10 pontos. A prova inteira valia 10 pontos. Então, língua portuguesa, noções de informática e legislação tinham a pontuação de 0,1, né? Conhecimentos pedagógicos tinha a pontuação de 0,15, valia mais, e conhecimentos específicos tinha a pontuação de 0,2. Ou seja, mais pontos eram dados a quem acertava mais questões de conhecimentos específicos. Ao todo, a prova inteira valia 10 pontos, mais a prova de títulos, que valiam 3 pontos, a pessoa podia tirar no máximo 13 pontos, sendo a nota de corte 6. Então você vê o edital da SEDUC. Da SEDUC de 2018, nós tivemos apenas 3 disciplinas, que foram língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Na prova da SEDUC, nós tivemos 50 questões e elas valiam no total 50 pontos, que tinha peso 1 e peso 2, que no total faziam 90 pontos. Já o edital da CEMED tinha 60 questões. Ou seja, quando nós temos editais que nos dão um certo parâmetro, isso pode nos ajudar a nos preparar antes que o edital saia. Para isso, eu separei então aqui outras dois tópicos importantes. Eu separei as disciplinas para você começar a estudar. Língua portuguesa, informática, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimentos específicos conforme o cargo que você escolher. Por que conhecimentos específicos é conforme o cargo? Se você vai fazer para professor de matemática, você tem que estudar os conhecimentos específicos do professor de matemática. E também língua portuguesa, informática, conhecimentos pedagógicos e legislação. Se você vai estudar para o concurso da SEDUC, para o cargo de professor de química, você vai estudar português, noções de informática, você vai estudar conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e o conhecimento específico para o professor de acordo com a sua área. Se você vai para pedagogo, pedagoga também. Ou seja, são 5 disciplinas que têm que estar no seu planejamento. Língua portuguesa vai estar na sua prova com toda certeza. Conhecimentos pedagógicos, legislação da educação, vai ter também informática e vai ter o conhecimentos específicos. Eu vou passar então a vocês o conteúdo programático que está dentro de conhecimentos pedagógicos.
Por que que isso é importante? Porque você já vai começar a estudar esse conteúdo que eu vou te passar. Pode ter mais? Com certeza. Pode ter menos? Isso aqui vai ser a base. Vai ser a base. Então vai te dar um norte melhor. Quando sair o edital, você vai poder estudar então aquelas disciplinas pequenas, aqueles conteúdos menores que não estão aqui presentes, mas isso aqui é obrigatório. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como eu sou professor de legislação da educação e conhecimentos pedagógicos, eu posso te dar uma dica do que pode cair nessas duas disciplinas. Você pode me perguntar, professor, mas por que você também não me dá o conteúdo programático de língua portuguesa, de conhecimentos específicos? Bom, como eu sou professor de conhecimentos pedagógicos e legislação da educação, eu posso te dar dicas do que vai acontecer, do qual o conteúdo programático dessas duas disciplinas. Já de conteúdos específicos, de informática, de língua portuguesa, eu não vou poder te ensinar. Nós temos aqui conhecimentos pedagógicos, fundamentos da educação, é base, né? Afinal de contas, todo médico precisa de fundamentos da medicina, todo engenheiro precisa de fundamentos da engenharia, o professor também tem que ter os fundamentos da educação, ok? Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas, isso aí pode até não aparecer esse título. Essa questão é sobre tendências pedagógicas. Pode até não aparecer assim na sua prova, mas ela vai estar de uma outra maneira. A gente vai ver isso mais tarde, ok? Não hoje, em outro vídeo. Relações socioeconômicas, políticas e culturais da educação, processo de aprendizagem, papel do educador, do educando, da sociedade, ou seja, qual a função social da escola, qual a função social do pedagogo, do professor. Você vai ter também, eu vou postar para vocês materiais sobre isso. A avaliação você tem tipos de avaliação, função da avaliação, você tem Lucchesi, Libânio, Jussara Hoffman, tem um pessoal bem bacana para você estudar aqui. Educação inclusiva é importante. Da legislação da educação eu coloquei duas colunas. A primeira coluna, ela vai tratar do que é obrigatório você começar a estudar. Com certeza isso estará na sua prova, 100% de certeza vai ter questão da Lei 9394, que é a chamada Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Com certeza vai ter ali uma questão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 90. Com toda certeza isso vai cair na sua prova. A Lei 10.639, que é também a Lei 11.645, ela vai tratar sobre a questão afro-indígena na educação. E ela é uma questão que costumeiramente cai, é muito curtinha, é uma página ali, mas ela sempre está presente. É bom você entender isso e não ter dúvidas quanto a isso, porque eles costumam fazer pegadinhas sobre esse assunto. O que não estudar ainda, é possível que caia na segunda coluna? É possível, mas não estude ainda, ok? Primeiramente, o Fundeb. O Fundeb já está expirado e o novo Fundeb, a nova lei do Fundeb ainda não aconteceu, porque o Fundeb tem data para iniciar e data para terminar. Você não vai estudar uma lei que está ultrapassada. Os cursinhos por aí podem até dizer, o Fundeb vai cair, mas se cair já vai ser a lei atual. E a lei atual ainda não existe. Se nós não temos a lei atual, não temos como estudar o Fundeb. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, é um forte candidato aqui na sua prova? Sim, é um forte candidato aqui na sua prova, mas também pode não cair. Então é importante nós estarmos atentos ao edital. Como nós não temos edital, eu coloquei uma fileira do que vai cair na sua prova com toda certeza e uma fileira do que não estudar ainda. Olha só aqui sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Talvez essa BNCC caia nos seus conhecimentos específicos, né? E ela está em constante mudança e tem alterações novas que são importantes e tem alterações que elas não aconteceram, mas que impactam o seu dia a dia. O Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, pouco provável que caia, eu coloquei aqui na listinha do que não estudar ainda. E as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, também eu coloquei na coluna do que não estudar ainda, tá bom? De acordo com o que nós vamos ver no futuro, talvez a gente possa colocar um material sobre isso e você pode estudar, mas com afinco e dedicação, você vai estudar a LDB, o ECA
e a alteração da LDB, que é chamada a Lei 10.639, que fala da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, nós temos o primeiro ponto, que é o conteúdo programático. O segundo ponto, então, é o cronograma de estudo. Eu postei para vocês aí um exemplo de cronograma de estudo. Isso é importante, porque, como eu falei anteriormente, tem que ter técnica para estudar. Não é de qualquer maneira. Eu quero falar agora para vocês sobre o cronograma de estudo, como você pode estudar melhor com ele. Você então tem aí o cronograma de setembro de 2021. Nesse cronograma eu coloquei todas essas disciplinas que eu mencionei anteriormente: língua portuguesa, informática, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos, legislação da educação. Eu coloquei 2 dias, toda a terça-feira e toda a quinta-feira, para você fazer simulados. Eu vou disponibilizar simulados, provas para vocês estudarem, e isso é importante. Nenhum cronograma de estudo está completo, está bom, se não tiver os simulados para você fazer. O exercício, você tem que treinar. Todo sábado e domingo, os finais de semana estão colocados para você fazer revisão e fazer exercícios. E durante a semana nós temos na segunda-feira legislação da educação e disciplina específica. Na terça tem um simulado e língua portuguesa. Na quarta-feira, conhecimentos pedagógicos e informática. Isso vai se repetir ao longo do mês e da semana. Quinta-feira, simulado e língua portuguesa. Sexta-feira, informática e disciplina específica. Então, nessa semana, nós colocamos essas 5 disciplinas 2 vezes. A dica que eu dou é: se você já está muito forte em conhecimentos pedagógicos, você pode diminuir um dia da semana a disciplina de conhecimentos pedagógicos, por exemplo, e aumentar a informática se você estiver estiver precisando de mais reforço em informática. E vice-versa também. Você pode diminuir a informática se você já achar que está no nível bom e aumentar conhecimentos pedagógicos, ou língua portuguesa, ou legislação da educação, tá ok? Então, esse modelo que nós temos aqui é um modelo de exemplo, você pode já se basear por ele. Nós estamos no início de setembro, então ele está perfeito aqui para você, redondinho. Em outubro, no mês que vem, vou passar um novo, mas se você quiser montar o seu próprio, eu também eu disponibilizei um modelo em branco. Esse modelo em branco você então vai poder fazer. Como é que você fazia, Adriano? Alguém te dava isso? Não, eu pegava um pedaço de papel A4 branco, pegava uma régua, eu mesmo fazia, mas eu montava o meu bonitinho, direitinho quando eu estava estudando ainda. Meu povo, essas são as primeiras dicas, as dicas iniciais para você começar a estudar, que é o cronograma de estudo e também o conteúdo programático. Eu espero ajudar você. Se eu puder partilhar um pouco da minha experiência, eu devo dizer a vocês que se organizar é a melhor maneira que você pode ter para começar a estudar. Não pode ser de qualquer maneira, gente. Não é assim, o vento me leva. Hoje, o que eu vou estudar hoje? Eu vou estudar língua portuguesa. Acabo que amanhã eu também estudo, depois de amanhã eu também acabo estudando, porque eu me apego, de repente, à língua portuguesa. Talvez eu me apegue aí a conhecimentos pedagógicos e isso talvez atrapalhe meu ritmo de estudos. Então, tendo um cronograma de estudo, você vai poder dividir durante a semana e naquele dia você só vai respirar aquela disciplina ou aquelas disciplinas que estão naquele dia. É importante você notar que você precisa pesquisar, você precisa fazer exercício, você precisa estudar. Um bom rendimento acontece quando você se desliga do mundo, separe sua mesinha num local tranquilo, sem barulho algum, longe de distrações, longe de televisão, longe de criança. Você senta seus glúteos no banco e bota para estudar.